Olá, candidato, candidata. Eu sou a psicóloga e professora Luísa Ricota e estou aqui com você na área VIP do JC, do Jornal dos Concursos, nesse espaço de grande interação, abordando o tema preparação emocional em concursos públicos. Nós vamos estar falando hoje, de um tema que é uma necessidade muito recorrente para todos vocês, onde posso buscar motivação. Antes disso, quero lembrá-los do Twitter, @LuisaRicota, e do meu e-mail, prof.luisaricota, tudo junto, @hotmail.com, para suas sugestões aqui de apresentação de temas, ou mesmo para você me contar aí um pouco da sua história, e nós termos aí um canal de comunicação disponível para você. No Twitter você encontra os artigos que inclusive eu escrevo aqui para o JC, numa coluna quinzenal que chama Preparação Emocional, e são artigos que dão sustentação, e numa leitura agradável você poderá encontrar outros artigos também no segmento concursos, são divulgados no Twitter, e enfim, fragmentos do livro Preparação Emocional em Concursos, um outro livro que é o Motivação como parte do seu processo de aprovação. Então, são trabalhos aí que são expostos nesse espaço de interação entre nós, tá bem? Dicas e tudo mais. Mas vamos lá, como é que nós vamos atrelar a esse processo de aprovação a motivação necessária? Então, vamos pensar assim, quando é que acaba a sua motivação? Quando é que você se sente desestimulado? Quando é que você se sente, assim, negativo, para baixo, cansado, extremamente cansado, e muitas vezes até com vontade de desistir, não é? E aí você se pergunta, puxa, eu quero continuar nesse meu propósito da carreira pública. Porque você se consulta, mas você percebe que você está se sentindo mal, que você não está motivado, ainda que você queira. Então, o que é curioso é que quando você vive um espaço interno de incoerência, você passa a gerar na sua vida um conflito. Parte tua está envolta com a desmotivação e parte tua está envolta em manter-se decidindo pela carreira pública. O que ocorre é que quando você está vivendo esse percurso, essa trajetória, esse seu processo de aprovação, volto a dizer, nenhuma aprovação ocorre assim do nada, ela é um processo, ela se dá em níveis, em etapas, ela ocorre com a maturidade que você vai adquirindo no decorrer de um tempo, ou seja, um tempo cronológico e um tempo aí que se percebe, onde você vai verificando que os seus resultados e o seu empenho se modifica, melhora, né? A sua performance se mantém elevada e aí você começa a oferir aí resultados práticos, não é? Aprovações e quando muito podendo até escolher aí os cargos, né? Então vamos entender, se parte tua você está vivendo em conflito, significa que você se dividiu em duas situações. Você continua decidido em relação ao propósito, mas em razão de viver o seu processo de aprovação, você não encontra pistas, você não encontra marcadores que apontam essa sua evolução e você começa a se desmotivar. Muitas vezes você tem uma ideia do imediato, você tem uma ideia que todos nós, pessoas que vivemos aqui nesse planeta, temos a necessidade de enxergar retorno daquilo que a gente faz. E nem sempre nós temos, assim, uma forma de sermos recompensados, vamos dizer assim, de todo um investimento. Então nós pensamos que estamos fazendo errado, nós achamos que não estamos tendo êxito, quando na verdade, como nós estamos num processo
ele ainda está se configurando, ele ainda está se formatando para que haja uma resposta. Porque veja bem, tudo aquilo que é processual, ele precisa de um período de manutenção para que quando apareça um resultado, ele seja palpável, claro, definido, a olhos vistos, compreende? É diferente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Sendo uma mulher, se você faz um bordado, por exemplo, talvez você, candidato, tenha dificuldade de entender isso. Mas, por exemplo, um bordado, você está tecendo aí um tapete, uma trama, não é? Você vai fazendo, aquele pedaço já está feito. Ele ainda não está totalmente pronto, esse seu tapete, mas você está ali tecendo. Poderia ser ali, nesse seu tear, você cada dia vai tecendo, vai compondo uma trama, não é? É chamado de trama, né? Os fios se entrelaçam e você está fazendo esse seu trabalho. Num certo momento, você tem todo o tapete pronto. E você vai até verificar a utilidade desse tapete, em que lugar você vai colocar, não é isso? Então, veja bem, você foi fazendo e você vai tendo retorno a cada momento em que você realiza parte desse tapete. Você também terá uma enorme satisfação e uma gratificação ao terminar esse trabalho. Mas o que não implica que a cada momento que você o realiza, você já vá se sentindo recompensado pela feitura, pelo próprio ato de estar compondo a cada dia uma parte daquele tapete. Então, eu estou fazendo uma associação com outro exemplo totalmente distante da nossa realidade do segmento concurso, para que fique claro, para que você possa visualizar. Não é? Se nós vamos fazer uma reforma, se você vai fazer uma obra, por exemplo, se você tem uma lâmpada queimada aí no seu quarto, você vai pegar uma escada, vai trocar a lâmpada, vai até lavar o lustre, vai trocar essa lâmpada, vai verificar a fiação, vai desligar a chave para não tomar choque. Enfim, você de fato tem uma tarefa, realiza e tem a gratificação, porque a luz vai retornar. Não é? Você tomou todos os cuidados e você fica bem, porque você se sente competente em realizar aquela tarefa. Diferente de alguém, vocês imaginem que quando você perca a motivação e fique desmotivado, é como você precisar trocar uma lâmpada e você deixa. Você já viu? Existem pessoas assim, que elas moram numa casa e a porta cai, a janela está despencando, a lâmpada fica queimada mesmo, a janela jogaram uma bola e quebraram e não precisa trocar. Ou seja, isso significa que as pessoas que moram ali estão desmotivadas em criar um ambiente, não é? Propício para elas viverem. Elas não estão mais linkadas com um estilo de vida que envolva sentido e significado para elas. Então, um ato simples, que seria você verificar que precisa trocar a lâmpada e você ir lá tomar uma atitude e cumprir isso, isso traz para você uma resposta, uma gratificação, porque você tem a recompensa da feitura daquele ato. Quando muito, você vai deixando a lâmpada, deixando a porta despencar, a janela, o vidro quebrado, a casa sem limpar, enfim, o seu cenário fica como? O cenário desta casa é horrendo. Da mesma forma, a vida de alguém desmotivado se torna assim, como uma casa sem cuidados. Uma casa que não é um lar, por exemplo. É uma casa, é uma construção de paredes, porém, não existe motivação, não existe vida. Pessoas desmotivadas ficam à margem da vida, né? Como que aguardando que alguém fizesse isso para ela. Então, uma coisa é a expectativa e a espera de um candidato, que está treinando, inclusive, essa sua paciência, que está treinando
nesse seu processo de aprovação a sua própria competência no decorrer em que ele é exigido a ter uma certa performance. Então veja bem, estar motivado é dar um sentido e significado ao que você faz. Onde a cada dia melhor, não é? Estando a cada dia melhor, significa a cada dia satisfeito com as atividades e as tarefas que você cumpre, compondo a cada momento uma parte do tapete, uma parte da feitura desse tapete, uma parte do cuidado da casa que se reverterá num ambiente agradável, onde você chega e é gostoso estar em casa, não é? Então, um ambiente motivado é aquele que te dá o significado da permanência do projeto. Porque veja bem, como o seu projeto não é passível de realizar de forma assim imediata, isso significa que você está aprendendo a aperfeiçoar-se. Então, motivação está linkada diretamente com o aperfeiçoamento, com a sua dedicação. Não existe motivação se você não imprimir nesta relação sua com o estudo, sua com o seu preparo emocional, sua com o estilo de vida, onde você inclua, para você se manter motivado, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem no sentido de estar descansado, de ter tido horas de sono, de ter tido seus exercícios com um preparo físico que você é fundamental para que você tenha, que você respire bem, que você esteja livre de doenças. Então, tudo isso envolve preservação, que você se alimente bem, que você possa sempre estar se alimentando de 3 em 3 horas, né, comendo alguma coisa, se alimentando em bons horários. Porque se você está fazendo todo o investimento que envolve performance, envolve um treino de competência, uma aprendizagem acelerada, isso requisita de você. Então, se o profissional, nesse momento, que ele está em alto investimento, sendo altamente requisitado, ele começa a perceber que ele não tem retorno, nada acontece na vida dele, e assim ele está ali todo dia, é porque ele perdeu esse sentido de que a cada dia melhor, a cada dia ele fazendo algo, o pouco que seja, ele está compondo esse final, esse todo, que é para esse objetivo que ele está trabalhando. Ele está trabalhando para tecer esse tapete como um todo. E aí sim poder desfrutar desse tapete, escolher aonde ele vai colocar. Assim como aquela pessoa que cuida da sua casa e tem um ambiente para desfrutar. Então, ou seja, se ele se organiza, se ele administra, se você faz a gestão da sua vida, a sua motivação não é perdida. Porque você passa a treinar a humildade, inclusive de perceber que o seu progresso, ele se dá dia a dia, dia a dia. E essa evolução traz repercussões à sua pessoa. Então, veja bem, o seu almoço vai ser agradável, o poder organizar-se financeiramente poderá ser fonte de uma estrutura de vida organizada. O poder levar muitas vezes a refeição para a escola preparatória é uma forma de economizar e é uma forma de estruturar a sua vida dentro desse propósito. O poder ter algum momento de conversar com alguns amigos e ter um momento de lazer e não transformar esse momento em um momento de tensão ou de derrota para você. Então, veja bem, poder se preservar, eliminar pessoas tóxicas, pessoas que te incomodam, ter espaços diferentes. Então, quer dizer, tem um momento que você vai jogar bola, tem um momento que você vai namorar, tem um momento que você vai tomar sol, tem um momento que você vai dar uma volta para espairecer. Você tem que prever no seu dia a dia
Assim como eu falei de uma casa bem cuidada, é uma casa que está limpa, é uma casa que as lâmpadas estão acendendo, que os equipamentos funcionam, e não uma casa que não funciona. Então imagine, se você não está funcionando bem, como é que você pode estar motivado? Então, poder buscar a motivação é arrumar a sua casa. Comece com a sua casa interior. E a sua casa também que possibilita as atividades que você precisa cumprir no seu dia a dia. Então, como você tem toda uma rotina, um roteiro de afazeres, seja dos cursos que você faz, não é? Seja do estilo de vida que você tem, seja de um tipo de lazer que é importante você fazer, da alimentação, do seu sono e dos demais cuidados pessoais a nível relacional, inclusive. Uma pessoa motivada é uma pessoa que, inclusive, é gratificada afetivamente. Ela precisa das pessoas, ela vai também ter interface com pessoas que são significativas no seu mundo. Pense nisso com carinho e use da motivação como um recurso de força e potência a você. Até breve e até a próxima.